Então, eu vou falar um pouquinho da psicologia do esporte, da formação e possibilidades de atuação, que são muitas. A gente vai ver que é um mundo que quem não está, não entende o quão grande é e o quão grande a gente pode intervir nele, quantas possibilidades existem, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, que eu acho legal. Quando eu me formei, eu acho que o meu maior interesse era entender como é que se entrava nessa área e como é que se trilhava uma carreira dentro disso, né? Então, eu vou contar um pouquinho de como foi meu passo a passo nesses 13 anos. Então, me formei na PUC São Paulo, em psicologia, e me formei em pós-graduação na Universidade Gama Filho, que hoje é a Estácio de Sá, em psicologia do esporte. Eu sou, como o professor Adriano falou, eu sou psicóloga da equipe profissional e coordenadora. Na verdade, a gente apelidou de departamento integrado, porque não tem só psicologia, tem o serviço social que eu coordeno também lá. Eu tenho uma assistente social e o ano que vem, se Deus quiser, vai ter uma pedagoga do esporte lá com a gente. Então, um departamento integrado que visa essa formação psicossocial do indivíduo. Sou supervisora em psicologia do esporte, professora de pós-graduação em MBA. E aí as minhas experiências principais, como ele falou, são essas desses clubes, esses clubes que aparecem aí nos logos. Então, eu passei por bastante coisa nesses 13 anos para poder falar, desde o futebol de base, sub-9, sub-7, no futsal, até o futebol profissional de Série A, de Campeonato Brasileiro. Então, eu vou ter uma gama bem variada de experiências para poder contar para vocês. Bom, então, como é que foi essa trajetória, né? Eu iniciei a graduação em psicologia em 2005. Aí, em 2006, eu estava um pouquinho preocupada, porque basicamente a gente viu no primeiro ano matérias básicas ou matérias ligadas à psicologia clínica, né, psicanálise, enfim. E eu comecei a ficar um pouco preocupada, porque eu não me via o dia inteiro atendendo dentro do consultório. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer com essa graduação que eu estava em curso, né? E aí, em 2006, eu fiz uma eletiva em psicologia do esporte. Na verdade, era uma eletiva que era psicologia do esporte, metade do semestre psicologia do consumidor. Mas ali me virou uma chavinha de que essa área existia, porque até então eu nem sabia. Eu sempre gostei muito de acompanhar esporte, em especial futebol, Olimpíadas, enfim. E me interessou muito. E aí eu comecei a fazer uma iniciação científica na área, ganhei uma bolsa da CNPq para fazer pesquisa e comecei a pesquisar sobre violência na prática da modalidade do futsal. Aí formei nessa iniciação científica, durou um ano, e aí em 2008 eu comecei um estágio não remunerado no vôlei Banespa, que a maioria dos estágios nessa área, infelizmente, elas não são remuneradas, ao contrário, a gente investe, eu investia no meu bolso gasolina, alimentação, para poder estagiar. A sorte que desse do Banespa era aqui em São Bernardo, na época, né, ali no poliesportivo. Então, para mim, era muito, muito bom, assim. Então, era perto, eu conseguia ir, era todo dia, sábado, domingo tinha jogo. Então, eu comecei esse estágio junto com a psicóloga, que hoje é psicóloga da equipe profissional de São Paulo, que é a Anaí Couto. E também não foi fácil achá-la, pesquisei muito na internet. Naquela época não era fácil, não tínhamos Instagram, não tínhamos nada, né, para entender quem são esses profissionais que já atuavam na área, então foi um processo longo. Em 2009, era o meu ano de formação, do fim da graduação, eu comecei a fazer o TCC também como sequência da iniciação científica, dentro do Palmeiras, e aí eu fiz um estágio não remunerado lá dentro do Palmeiras com as categorias de base, aproveitando que eu precisava coletar informações para o meu TCC, e no tênis também. Aí o meu estágio dentro do Banespa passou a ser remunerado, graças a Deus, e eu terminei minha graduação. Aí, né, depois é sempre, eu acho que um período de firmação, né, profissional nossa, então ele é muito difícil, né? Então o salário não é alto, é muito instável, especialmente no esporte, né? Aí em 2010,
o Santander parou de patrocinar o time de vôlei depois de 25 anos. Eu falei, meu Deus, que azar que eu tive. Depois de 25 anos acabou o patrocínio, e aí eles deram meio que fim naquele time, tiveram que montar um time muito mais enxuto, com muito menos dinheiro, e obviamente a psicologia não estava dentro dessa lista de funções, de atividades que iam continuar. Então eu saí de lá e comecei um trabalho nas categorias de base do São Bernardo Futebol Clube, e aí eu fiquei lá durante 1 ano e pouco. E aí eu comecei meus atendimentos particulares, especial futsal, natação e tênis. Que vocês vão ver que tênis e natação procuram muito o trabalho da psicologia, né? Por serem modalidades individuais, mas por ter, especialmente o tênis, por ter uma cultura onde se valoriza o aspecto mental na hora do jogo, na hora de treinar, na hora de conduzir a carreira. Então, a maioria dos atletas tem um psicólogo. Aí, em 2011, eu comecei a pós-graduação na Gama Filho e comecei a trabalhar numa academia de tênis que tinha uma equipe de competição de atletas adolescentes e adultos, né? Então tinha mais ou menos uns 20 atletas. Eu comecei a fazer um trabalho nessa academia de tênis lá em São Paulo. E lá eu fiquei 5 anos, acho. Fiquei uns 5 anos. E aí eu fiz o curso de coaching com a Suzy Fleury, que é uma psicóloga, é uma das pioneiras dentro da psicologia do esporte aqui no Brasil, no futebol. E aí eu comecei a fazer outros atendimentos em formato de coaching. A gente até pode discutir aí essa questão da psicologia do coaching, porque eu sei que é uma discussão sempre muito polêmica, mas eu acho que ela é bem salutar, eu acho que ela é importante para a gente entender melhor essas duas áreas, que na minha visão se complementam. 2012, eu comecei a fazer consultorias e palestras para empresas, porque as empresas se interessam por profissionais que trabalham no esporte de alto rendimento, porque visa temas muito similares, tem uma sinergia muito grande entre uma equipe, como eu faço uma equipe esportiva dar certo, e como eu faço um time de uma empresa dar certo, né? Então, eles procuram bastante. Aí eu comecei a trabalhar no Desportivo Brasil, para quem não conhece, é um time de futebol, é um clube empresa que forma atletas com uma estrutura de ponta em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Aí comecei outras modalidades para atendimento individual também e acabei a minha pós-graduação. Aí em 2013 eu saí do Desportivo, fui para Ponte Preta e a gente começou todo um trabalho de reestruturação das categorias de base. E aí comecei a construir meu site, minha marca, né, que eu acho importante para a nossa profissão. 2015 eu tinha voltado para o Desportivo, então eu estava trabalhando em 2 clubes ao mesmo tempo. Acabei meu trabalho nas 2 equipes e tive um projeto muito legal na Série A do Brasileiro, no Esporte Clube Recife, que me abriu os olhos para possibilidades de trabalho no futebol profissional. E aí eu comecei a fazer mais palestras e projetos pontuais com futebol profissional. Em 2016, eu comecei a dar aulas na MBA, da Trevisan, que também é na área do esporte. Comecei um trabalho no Ituano Futebol Clube e no Instituto Tênis, que é um trabalho lá em Barueri, que vou mostrar um vídeo para vocês entenderem, que forma atletas, que trabalha com atletas juvenis e profissionais. Em 2017 eu subi, eu fui contratada de início no Ituano para reestruturar as categorias de base, o nosso trabalho nas categorias de base. Gostaram do meu trabalho, acabei subindo para o profissional. E aí eu comecei o trabalho profissional, então estou ali vou entrar na minha 5ª temporada dentro do futebol profissional. E em 2019, o curso de psicologia, montei um curso de psicologia do esporte, de extensão, comecei novas modalidades. Aí 2020 veio a pandemia, mas graças a Deus eu consegui manter os meus atletas, mas foi um período muito difícil, porque os atletas, muitos adoeceram por conta de ter parado a vida praticamente, muitos estavam à beira de competir nas Olimpíadas, enfim. Então, uma série de complicações das Olimpíadas, e esse ano eu continuo, 2021, com os meus atendimentos, agora todos online, e o meu trabalho no futebol do Ituano, que a gente está para subir no Campeonato Brasileiro, e assim seguiu. Então,
eu conto essa história longa, mas é para vocês entenderem as etapas, então, que eu passei para me firmar na área, para entrar na área, que não é coisa fácil. Às vezes a gente se vê interessado numa área da psicologia e não sabe como abordar as pessoas, não sabe como oferecer o trabalho, não sabe como entrar, né? E eu acho importante dizer essa trajetória. E aí o nosso trabalho, gente, como eu falei ali atrás, da diferença, da dinâmica, né? Então é um trabalho que você não é só a salinha em si. O nosso trabalho está aqui nessas fotos. Então, sou eu tirando essas fotos em campeonatos de natação. Então, eu vou em campeonatos, eu acompanho os atletas, né? Eu assisto jogos, ou assisto jogos na TV de atletas que eu atendo. Então, o final de semana, que teoricamente é de descanso, para o psicólogo do esporte é de trabalho. E muitas vezes tem treino no final de semana, enfim. E aqui é um trabalho que a gente fez para a preparação de um campeonato dos meninos da base. Eu trouxe atletas do profissional para trocarem experiências. Então, são trabalhos coletivos, como esses. Aqui é o Juninho Paulista, que foi jogador da seleção e era nosso gestor, e hoje é diretor da CBF, falando um pouquinho da história dele para os meninos. Aqui é o Paulo André, que jogou no Corinthians, Atlético Paranaense, falando um pouquinho, e aqui eu misturei futebol e tênis, são os atletas do tênis, ouvindo um pouquinho da história do Paulo André. Aqui a gente acompanha, a gente está nas viagens, então eu estava ali dentro do ônibus tirando a foto com os meninos, né? Aí a gente faz trabalhos multidisciplinares muito bacanas. Eu trouxe um profissional do Sindicato dos Atletas de São Paulo aqui nessa foto de cima, no auditório, para falar sobre assédio e abuso sexual, para eles conseguir. Então, um trabalho de prevenção e esclarecimento, né? E aqui embaixo é um trabalho muito legal de uma ONG que trabalha com mindfulness e prevenção à depressão, suicídio, enfim. Então faz todo um trabalho voltado para isso, muito bacana. Esse aí é uma outra parte do nosso trabalho. Então, na época, todos os funcionários a maior parte dos funcionários do nosso clube, que eu realizei um trabalho de treinamento em cima dos nossos valores do clube, e aí, nesse sentido, aparenta muito com a psicologia organizacional, e sim, a gente tem que dar conta disso dentro do esporte, porque eu falo que os adultos dão mais trabalho que as crianças. Então, a gestão, né, as comissões técnicas, elas precisam muito de auxílio da nossa parte, né? Aí eu no treino, sou eu no campo, sou eu nas viagens. Essa viagem de baixo aí na mesa, a gente foi para a Colômbia, então eu viajei com uma atleta, ficamos 2 semanas na época na Colômbia em torneios, então é eu dividindo o quarto de hotel com ela, viajando com ela, ficando 24 horas por dia com ela. Então, qual que é o papel do psicólogo numa situação dessa, né? Qual que é esse limite da ética, o limite entre o relacionamento que não caia numa amizade, que mantenha um relacionamento de psicólogo e cliente, paciente, enfim. Então, são coisas que eu dentro do vestiário fazendo palestras, no campo assistindo treino, aplicando avaliações, dinâmicas, e fazendo todo esse acompanhamento, né? Então, o nosso trabalho, ele é muito variado. Os ambientes são muito variados, as funções são muito variadas, as atividades são muito variadas. Essa é a turminha, é o auxiliar técnico, o pessoal da análise de desempenho, são pessoas que são muito próximas a mim, a gente faz muita troca, né? Então, são pessoas que, ao mesmo tempo, são meu alvo de intervenção, eles são meus parceiros de trabalho, meus colegas de trabalho. Então, isso tudo é para isso, é para ver esses atletas bem, com a saúde mental em dia, emocionalmente equilibrados e que eles consigam performar da melhor maneira possível, né? Então, ok. Dito isso, Adriana, se tiver alguma pergunta você já me avise. Eu vou parando aqui. Não, tranquilo. A gente está te ouvindo e tá ótimo. Tá ótimo. Então, profissão psicólogo do esporte. Eu vejo quatro pontos bem específicos da nossa profissão, como barreiras e como, enfim, algo que a gente precisa melhorar para o futuro, a nossa comunidade.
Eu acho que a primeira barreira é o preconceito ainda que existe do psicólogo, e eu acho que assim, melhorou-se muito, melhorou com a pandemia, mas ainda existe uma questão do psicólogo em geral, não importa se é do esporte ou não, que existe um preconceito, psicólogo é coisa para louco, psicólogo é coisa para problemático, ainda tem muito essa crença, e em especial no esporte, porque o atleta ele é visto como, eu falo que é o mito do herói, né? A Kátia Rubio, que é uma psicóloga do esporte, uma estudiosa da USP, ela fala muito disso, do mito do herói. Então parece que o atleta ele tem que ser perfeito, ele não pode ter problemas, ele não pode aparentar que tem problemas. Então ainda mais no esporte isso é muito claro. Né, que eles evitam procurar o psicólogo, né? Tanto que tem atletas que não me procuram lá no clube, mas me ligam porque eles não querem que ninguém veja ele me procurando, enfim. Então, existe ainda muito preconceito do psicólogo. Dentro do esporte, eu acho que existe uma falta de informação das outras áreas muito grande do que o psicólogo do esporte pode fazer, talvez porque a gente não divulgue para estas outras profissões de forma adequada o que o psicólogo do esporte pode fazer também. Então a gente chega nos clubes já com essa barreira, tendo que mostrar o que a gente pode fazer, como a gente pode fazer, que a gente pode agregar, né? Então, eu acho que essa primeira parte é um grande desafio que eu enfrento todos os dias. Mas eu acho que a persistência, ela acaba. A persistência de estar lá todo dia explicando o que a gente pode fazer, eu acho que ela é essencial na nossa profissão. Eu botei essa tardinha do foco aqui, do alvo, porque acaba que, por conta de toda essa dificuldade que o psicólogo do esporte passa na carreira, eles acabam desistindo ou indo para outras áreas, né? E a gente tem um problema mais sério ainda, que, na minha opinião, que é na formação. A gente pouco vê a psicologia do esporte ou outras áreas da psicologia um pouco mais desconhecidas na graduação. Vocês estão, graças ao Adriano, vocês estão tendo a oportunidade de ouvir um pouquinho a psicologia do esporte, mas muita gente passa pela graduação sem ouvir falar da psicologia do esporte. E aí a gente tem um problema na formação. E aí, muitas vezes, o psicólogo tem uma oportunidade no esporte, depois de formado, mas não tem base nenhuma de atuação. Por quê? Porque não viu praticamente nada na graduação e ele tem que recorrer à pós-graduação, que não tem muitas dentro do Brasil, tem que recorrer a cursos de extensão, que aí tem variados, enfim, de todo tipo, mas acaba que a formação, eu acho que ainda falta bastante para que a gente se forme e tenha de fato uma real noção do esporte e como que eu atuo no esporte, porque, como eu falei, é uma dinâmica bem diferente. Então, a minha realidade, e eu acho que a realidade de muitos psicólogos do esporte, é um trabalho árduo, porque muitas vezes quando você está em instituições esportivas, por exemplo, no Ituano, no total, chega a ter 100 e poucos atletas, né? Eu cuido, graças a Deus, só de 30, que são os do profissional, e a Isabela Constantino, que trabalha comigo lá nas categorias de base, cuida do resto, mas não é full time, é uma quantidade muito alta de atletas, fora que eu falei que tem que ver o pessoal da gestão, os funcionários, comissão técnica, a maioria sem possibilidade de ter um segundo psicólogo para ajudar, e a maioria sem estrutura de trabalho, sala para palestra, para atendimento. Então, é um trabalho constante de conquista de espaços, né? E aí a pergunta aqui que é como intervir nesse cenário, né? Então, olhando para tudo isso, eu vou apontar qual que é o mercado, então, da psicologia do esporte, para quem tiver interesse, entender onde está pisando, onde pode pisar, se é uma terra fértil, né? Com certeza, a área cresceu no Brasil depois das Olimpíadas de 2016, né? Onde se investiu muito, tinha um comitê ali de psicólogos do esporte no COB, né, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. Então, ela cresceu de lá para cá, mas como o nosso país está em crise, as dificuldades financeiras das instituições, então acaba que a psicologia, infelizmente, é uma das primeiras áreas a serem afetadas por essa falta de dinheiro. Eu acho que um outro ponto do mercado, do nosso trabalho, que atrapalha na inserção no mercado de trabalho, é as dificuldades desse exercício profissional, né, como eu expliquei.
E apesar de ter muitos praticantes de atividade física, esportes de competição, ainda é um tabu a nossa entrada nesses locais, né? Então essa foto é da arena lá no Rio de Janeiro, da Arena Olímpica, como que ela ficou nos últimos anos. Agora ela está um pouco melhorzinha, porque resolveram fazer várias competições de modalidades diferentes lá, mas acaba como tudo, viram grandes elefantes brancos no Brasil, tanto os estados da Copa quanto estruturas das Olimpíadas, eles acabam perdendo valor, ficando encostados, assim como os próprios atletas olímpicos, né? Que perdem parceiros, perdem verbas. O próprio, acho que é Rafael, do salto com vara, que foi ouro nas últimas Olimpíadas, não nessa última, na outra, não a de Tóquio, na de Tóquio ele foi bronze. No meio da pandemia, ele era atleta do Clube Pinheiros, no meio da pandemia, um atleta que tinha condições, que tanto que ganhou uma medalha olímpica em Tóquio, ele perdeu, o Clube Pinheiros demitiu ele se viu totalmente sem dinheiro, um atleta desse nível, à vésperas de uma Olimpíada. Então ele ficou um ano, eu acho que depois acabei lendo que a empresa do Neymar acabou ajudando, patrocinando, desculpa, não é Rafael, menina, se chama Thiago Braz, e acabou ajudando esse atleta para que ele conseguisse terminar os treinamentos para conseguir ir para as Olimpíadas. E aí ele foi lá e ganhou bronze. Cara, é essa a nossa realidade do Brasil. É essa a nossa realidade do Brasil. Então, infelizmente, esse é um grande empecilho, né? E aí, da nossa prática, eu acho que outras problemáticas, né? Muitas vezes, pela falta de conhecimento, pela falta de formação, como eu disse ali atrás, o psicólogo não se adequa ao trabalho do esporte. A nossa prática em psicologia do esporte não tem muito padrão, faltam avaliações mais fidedignas que avaliem de fato o atleta, o mundo do esporte, e cada um meio que faz o que quer, né? É difícil ter uma troca, né? Então ninguém sabe o que o outro está fazendo no fim das contas, não tem uma metodologia específica. Muitas vezes, por conta dessa falta de conhecimento, há uma tentativa sem adaptação da psicologia clínica no esporte, e isso acaba atrapalhando demais. E não participar de outros treinamentos e do dia a dia do atleta, muitas vezes que o psicólogo acaba só atendendo lá ali na salinha, acaba tendo um problema muito grande de adaptação. Mas eu acredito muito que nos últimos anos, com mais número de cursos, mais divulgação através da mídia, maior importância que é dada à saúde mental, vide Simone Biles, Michael Phelps, né, que foram casos muito, muito grandes, a Naomi Osaka no tênis. Então, essa maior divulgação da importância da saúde mental vai fazer com que, naturalmente, as pessoas procurem mais os psicólogos e que a comunidade de psicologia se adeque mais a essa realidade e consiga produzir conhecimento que ajude a todos e consiga ter uma organização, uma metodologia, uma base bacana de trabalho, né? Então, o mercado da psicologia do esporte é gigantesco no Brasil, né? Só de futebol, que é a paixão nacional, a gente tem 29 mil clubes, mais de 29 mil clubes entre areia, botão, futebol e salão, society, mais de 2 milhões de jogadores profissionais, em 27 campeonatos estaduais, em 4 divisões de campeonatos brasileiros, mais comissões técnicas, árbitros, agentes de atletas, né, os famosos empresários, tanto que a arbitragem hoje, tanto a CBF quanto cada federação estadual tem o seu psicólogo dentro do seu quadro de funcionários para atender os árbitros, que é muito bacana esse trabalho que é feito. Aqui em São Paulo tem a Fátima Novaes e a responsável nacional é a Marta Magalhães, então é um trabalho bem legal em cima dos árbitros. Aí os esportes olímpicos, né? Tem esportes, jogos escolares, paralímpicos, Olimpíadas, né? Com mais de 42 modalidades olímpicas. Então, imagina tudo isso pulverizado pelo Brasil. Tem muito clube, muito lugar onde a gente pode atuar. E aí, eu estou falando só do esporte de alto rendimento. Não estou nem falando das outras áreas que a gente pode atuar, que eu vou explicar por aqui. Mas só na parte do alto rendimento tem muito mercado, como vocês podem ver, né?
E aí, quais são os conhecimentos necessários para a prática do psicólogo do esporte, né? Então, além da psicologia, por isso que é um pouco mais complexo que outras áreas, além da psicologia, a gente tem que ter uma noção de ciências do esporte e educação física. A gente tem que ter noção do esporte que a gente está atuando, como que ele funciona taticamente, tecnicamente, como é que funciona a carreira de um atleta dentro daquela modalidade, quais são as competições principais, quais são as regras do jogo. Então a gente precisa entender disso além da psicologia. E a gente precisa entender de formação de líderes, de gestão, de equipe multidisciplinar, porque a gente trabalha o tempo todo com essa equipe, né? Então, são algumas dos conhecimentos necessários, né? Dentro da psicologia, personalidade, comportamento humano, desenvolvimento da criança, adolescente e adulto, competências psicológicas, né? Habilidades. Aí, dentro das ciências do esporte, formação dos treinos e competições, e na gestão, cultura institucional, porque isso impacta muito no comportamento das pessoas, atividades da equipe multi. E aí, agora, olhando para nós, né? Quais são as competências do psicólogo do esporte do sucesso que eu entendo que dentro da minha prática ao longo de 13 anos fez a diferença? Né? E que eu vejo em vários cases de outros psicólogos que eu dei aula, ou que eu supervisionei, ou que são meus colegas, que eu percebo que as coisas que dão certo, né? Eu acho que tem os 3 P's e 3 C's que eu chamei, que o primeiro é postura, né, um comportamento adequado e ético ao ambiente do esporte. Então, já aconteceu muitos casos de psicólogas saírem com jogadores, saírem com treinadores dentro do ambiente do trabalho. Né? Isso é muito complicado, porque a gente precisa entender que eles são os nossos pacientes, são nossos clientes. Né? Não são só nossos colegas de trabalho, e aí eu volto no que eu falei quando eu mostrei as fotos. Por ser um ambiente tão dinâmico, você viaja com as pessoas, você dorme em hotel, você divide quarto, você tem que ter um feeling muito bom para conseguir ter essa limitação, eles entenderem que existe essa limitação, que você não é só colega de trabalho, que você está aí como profissional, está lá como profissional. Né, e que você está intervindo ali naquelas pessoas. Então, a postura, né, infelizmente, falei do preconceito, e não é só o preconceito do psicólogo, não, é o preconceito da mulher dentro do ambiente masculino, que é muito forte dentro do futebol, dentro de várias modalidades, mas o futebol é muito forte. Então, imagina uma situação como essa que eu falei, já acaba ratificando, aumentando a crença deles a respeito da mulher dentro do ambiente masculino. Então, é muito complicado, a gente tem que ter uma postura muito ética ali no nosso ambiente. Proatividade. Então, como eu falei, ninguém sabe direito ao certo o que a gente faz. Então, dificilmente, se a gente não tiver um chefe da nossa área, vai vir exatamente o que a gente precisa fazer do nosso chefe. Você vai ter que ir fazendo, criando ideias, criando projetos, planos de ações, planejamento e aplicar. Porque ninguém vai dizer o que você tem que fazer. Então, a nossa proatividade para agir antecipadamente na prevenção e solução de demandas que possam acontecer, e ao longo do tempo, quando você vai ganhando experiência, você entende o que pode já acontecer, você já previne, né? Você já se antecipa. Essa é uma outra parte muito importante. Plasticidade, né? Eu quis dizer de flexibilidade, né? Porque o ambiente esportivo, como eu falei, ele faz com que a gente exercite isso, que a gente seja flexível, porque acontece de tudo, né, no ambiente esportivo. Então a gente precisa ter essa flexibilidade de comportamento, de saber lidar com as coisas imprevistas que acontecem. O conhecimento, buscar conhecimento adequado, comunicação, que é o principal, porque a gente precisa convencer as pessoas, a gente precisa vender as nossas ideias, a gente precisa que os atletas comprem o que a gente está falando. Então, a comunicação, saber se expressar e relacionar dentro dos clubes e com os atletas é importante. E criatividade, por fim, de criar soluções e inovações diárias para aquele contexto, né? Ok, dito tudo isso, que esse mercado enorme da psicologia do esporte, todas essas questões, onde a gente pode atuar além do alto rendimento, né? Então, a gente pode atuar na iniciação esportiva,
com foco principalmente em educação e formação, para que essa criança aprenda a competir, que ela adquira padrões cognitivos e emocionais mais adequados para aquela situação esportiva, que ela socialize, que ela aprenda a ter capacidades e habilidades sociais dentro da prática esportiva. Então, os deveres nossos é orientação não só das crianças, mas dos profissionais envolvidos na prática, né? Buscar que essas crianças tenham prazer na prática esportiva. Então, todas essas crianças, elas são focos de atuação do psicólogo do esporte em qualquer modalidade, né? E aí o principal desafio do psicólogo do esporte nesse contexto é que as crianças hoje em dia elas são muito expostas à especialização esportiva cedo. Então eu tenho atletinhas de 9 anos que a agenda está lotada, vai na escola de manhã, todo dia à tarde tem treino, é treino com personal soccer, é treino físico, é treino no futsal, é treino no futebol de campo, no society, final de semana tem jogo, sábado e domingo, né? Então essas crianças são expostas à especialização muito cedo e vai na contramão das pesquisas, porque as pesquisas apontam que quanto mais variação dentro da infância de esportes, mais habilidades coordenativas, físicas, etc., ela vai ter para quando ela escolher um esporte, né? Eventualmente pensando se ela vai ser profissional ou não. Isso auxilia bastante essa diversidade. Mas acontece o processo ao contrário, elas especificam muito cedo. Então, nosso desafio é auxiliar esses responsáveis para que evite isso, né? Até porque essa especialização muito precoce acontece que quando chega com 17, 18, essa criança não aguenta mais aquele esporte, porque faz 10 anos que pratica de modo exaustivo, né? E muitos, assim, com pegada mesmo de treino de adulto, né? Então não é um treino dinâmico, lúdico. A pessoa já acha que aquele atleta tem que seguir ali uma linha um pouco profissional. Então as pessoas confundem muito essa iniciação esportiva. O esporte de rendimento, como eu falei, otimizar a performance, saúde mental. Esporte escolar, a gente pode atuar nas escolas, dentro do esporte, facilitando esse processo de ensino-aprendizagem, desenvolver competências pedagógicas e psicossociais, alunos e professores. Tanto que um dos meus estágios na faculdade, quando foi para a psicologia escolar, eu dei um jeito de virar psicologia do esporte escolar. Então, eu acompanhei, na verdade, a professora de educação física dentro da escola. E aí eu comento aqui o esporte, assim, que aqui no Brasil, infelizmente, muitas vezes lá fora, na Europa, principalmente nos Estados Unidos, o esporte escolar anda de mãos dadas com o esporte de iniciação esportiva e o esporte de alto rendimento, porque eles têm um modelo unificado, eles utilizam o esporte dentro do processo de educação, oportunidades para todos, com bolsas, enfim, o esporte amador ligado com o esporte profissional dentro da universidade. Então, a NFL, que é de futebol americano, a NBA, que é de basquete, a Liga Americana de Soccer, enfim, todas essas ligas profissionais, elas vão buscar os atletas dentro das universidades, porque nas universidades elas têm campeonatos estruturados, um treinamento adequado, e elas são a base para o profissional. Aqui no Brasil já é um pouco diferente, né? Por isso que, infelizmente, os nossos atletas, eles não têm uma formação escolar adequada. Muitos param, muitos largam depois do colegial, antes mesmo de terminar o colegial, eles abandonam a escola, porque aqui não existe esse modelo unificado. Então, na verdade, o esporte profissional, por exemplo, o futebol, vai buscar nas próprias categorias de base dos clubes, que não necessariamente fazem um trabalho bacana em termos de estudo. Ok? A quarta grande área, né? A gente pode atuar sim com atividade física, saúde e qualidade de vida. Então, a gente pode trabalhar em academias de musculação normal, na parte de motivação, adesão e adaptação à prática esportiva, orientando os alunos, orientando professores de academia, enfim. Então, a gente pode atuar nessa área, né? E aí tem uma
infinidade de pessoas. Equipes de corrida fazem muito, né? Consultorias que trabalham com corrida. É um trabalho que a psicologia pode fazer ali dentro, né? E tem uma gama de pessoas hoje nessa prática enorme, né? Que acabam migrando do esporte de lazer para começar a competir, mesmo que em idade mais avançada, não de forma profissional, mas de forma amadora, que a gente também pode trabalhar. Então, eu tenho uma série de pessoas que eu atendo, adultos, que não são atletas de alto rendimento, mas eles praticam esporte e eles tem como objetivo melhorar aspectos emocionais ligados à prática esportiva, né? E, por fim, o esporte adaptado. Então, a psicologia do esporte se aplica nos mesmos parâmetros, obviamente observando a necessidade das adaptações para aquela deficiência, enfim, para aquela questão. Então, o censo de 2010 do IBGE aponta que no Brasil, mais de 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. E muitas delas utilizam o esporte como adaptação. Depois eu mando um link, se vocês forem acompanhar. Existe um atleta paralímpico chamado Fernando Fernandes, que fez o Big Brother Brasil 2 lá atrás, 1900 bolinha, ele era modelo e acabou tendo um acidente e descobriu na paracanoagem um meio de, enfim, de reabilitação e prazer, e ele se tornou atleta paralímpico e ele é tricampeão mundial de paracanoagem. Então é uma história muito bacana do Fernando Fernandes. E aí o Brasil é potência também nisso, né? Potência, sempre chega longe nos Jogos Paralímpicos, enfim. Nessa última bateu o recorde, enfim. Aí, não era a última o outro, mas esse é o último, que é o esporte em projetos sociais, né? O uso do esporte como meio de educação, então, psicologia do esporte no terceiro setor. Eu fiz um trabalho muito bacana aqui em São Bernardo com o pessoal da ONG Mão Solidária, que utiliza o handball como meio para que as crianças saiam das suas situações de vulnerabilidade social, que elas tenham uma ocupação, e até mesmo porque muitos desses meninos das ONGs viraram professores de educação física, viraram atletas de handball. Então, é um trabalho muito bacana que a psicologia do esporte pode fazer. Um projeto social muito famoso em São Paulo que utiliza a psicologia do esporte é o Rugby para Todos, que é ali no Paraisópolis. Então, é muito bacana esse trabalho. Tudo bem? Até aqui, tudo bem, professor? Tudo ótimo. A gente tem uma pergunta da Fernanda, que eu acho que ela acho que dá para você responder. Legal. E eu tenho 1 milhão de perguntas aqui. Pode mandar. Eu trocentas perguntas aqui. Eu acho que eu vou colocar a pergunta da Fernanda que veio antes, e aí depois eu tento condensar aqui as minhas perguntas numa pergunta assim mais aberta para você responder como você quiser, Laís. Ótimo. A pergunta da Fernanda, basicamente assim, né? Pensando que o psicólogo, a psicóloga, quando entra na área da psicologia do esporte, ela pode encontrar, como você mesma falou, né, um universo próprio daquele esporte. Então, no tênis, no futebol, em modalidades do atletismo, etc. A pergunta dela é se tem algum treinamento prévio que seja do clube, da instituição, ou que se possa procurar para entender como funciona, aspas, o universo daquele esporte. Porque às vezes o psicólogo, cara, vou trabalhar com psicologia do esporte, mas eu não entendo nada de rugby, não sei nada. Então, existe alguma preparação, alguma coisa assim? Nas instituições, não. Principalmente no futebol, é importante até que você não mostre que você não sabe nada, porque aí você já começa mal, já começa com o pé esquerdo, né? Então, qual que é a minha sugestão, né? Bom, graças a Deus, hoje a gente tem um acesso à informação gigante, né? Então, pesquisar quais são as regras do rugby, campeonatos principais do rugby, né? Peguei um clube que tem só meninos de, sei lá, 17, 18 anos de rugby. Então, procurar quais são as principais competições
né? As regras do rugby, olhar, ver no YouTube, deve ter, com certeza tem um jogo inteiro de rugby, eu consegui olhar para entender as regras principais, tem livros que falam de regra, né? E a partir disso, que aí você vai se empoderando um pouquinho mais de alguns conteúdos, de algumas falas, né? Porque vocês vão perceber que é até difícil às vezes conversar com as pessoas, porque se você não sabe nenhum nome específico, nenhuma gíria, nenhuma fala específica daquela modalidade, quando o atleta conversa com você, você não entende nada. Quando você vai falar, por exemplo, natação. Natação é muito específico. E aí você vai conversar com o atleta começa a te dizer, não, Laís, porque eu treinei em A3 hoje, ritmo com a cada de 1,30. O que é isso? Quer dizer que ele treinou em nível mais alto do treino, que é um A3, significa que o ACADA é o intervalo entre as séries, de 1 minuto e 30 para descanso. Então, assim, olha, imagina, você numa primeira sessão tendo que ouvir tudo isso e tendo que se adequar. Então, é importante que a gente vá previamente pesquisando. Obviamente, muita coisa a gente vai aprender ouvindo os profissionais, né? Mas com muito tato, né? Não falando, não sei nada, mas olha, mas o que é isso, né? Mas. Então, não existe, respondendo a pergunta mais diretamente, não existe uma formação nas instituições. Então, por isso que a gente vai ter que ter essa proatividade de nós procurarmos essa informação, até para a gente conseguir entender esse atleta, o que o atleta nos fala. Muito bem. Laís, eu tenho, acho que um comentário então várias perguntas aqui, mas eu vou tentar me controlar. Eu tenho, o professor, na verdade, é um grande estudante, né? Então a gente está sempre estudando e se perguntando sobre as coisas, né? Como diria lá a máxima socrática, né? Só sei que nada sei. Então a gente aproveita a experiência dos colegas para tirar dúvidas. Mas eu acho que duas coisas que me chamam a atenção, né? Principalmente quando você fala dos desafios do próprio atleta de alto rendimento, né? A exemplo do Thiago Braz e de outros atletas que são paralímpicos ou de Olimpíadas, ou mesmo de esportes bem que são as paixões nacionais, a paixão nacional como futebol. Fico impressionado como que é necessário uma espécie de superação, não só do talento, mas das mazelas e das desigualdades sociais, para que esse profissional chegue até aonde ele precisa, e como que isso, às vezes, é um pouco romantizado no Brasil, né? Não, essa pessoa venceu na vida, mas, na verdade, me parece que, às vezes, há uma ausência do Estado e uma ausência das instituições privadas. E aí me lembra, quando você fala, né, de duas coisas que me chamam a atenção, que me veio à memória, né? A primeira é uma frase do Arthur Zanetti, quando ele ganhou a primeira medalha de ouro dele. Eu achei incrível que ele agradeceu, assim, né, que vão falar de como que ele conquistou essa coisa do mito do herói, né, como foi incrível, né, e aí ele vai agradecer a fisioterapeuta e a psicóloga dele, né, na entrevista que ele deu na Globo, assim, isso aquilo foi muito impactante, assim, de como e esse tipo de coisa, eu imagino que vai chamando atenção para a nossa profissão na modalidade da psicologia do esporte. E outra coisa também, a questão do rugby para todos. Durante uns 2, quase 3 anos, eu trabalhei na área social. Legal. Entre 2017 e 2020, mais ou menos. E com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade psicossocial. E um dos parceiros era o Rugby para Todos. Que legal. E é muito interessante como o esporte, ele resgata também um valor que aquela pessoa tem, porque dentro daquele esquema, né, do esporte, ela faz falta no sentido de, não de cometer a falta, mas se percebe a falta dela porque ela tem um papel importante, ela é integrada a uma equipe, e ela passa, a criança, a adolescente, a ter aquele compromisso, a sensação de pertença, e parece que isso vai integrando aspectos dela que estão fragmentados, né, da maneira como ela se vê. Então isso, mesmo que ela não venha a ser um atleta de alto rendimento, mas isso tem um papel importante na formação, né, como você mesma falou.
certeza. E aí, eu tenho. Essas são só comentários, né? Então, eu tenho algumas dúvidas aqui, mas eu vou falar alguma coisa mais assim, específica, de repente, para ampliar um ponto que você disse. Eu lembrei, às vezes eu tenho uns esquecimentos, que lá na minha graduação, que foi mais ou menos na mesma época que a tua, eu tive aula com certeza você conhece, uma pessoa chamada Alessandra Dutra, Sim. que lá na Metodista, não sei o que ela fazia lá, mas acho que ela era professora, estava fazendo alguma coisa lá, e ela tinha um curso de algo relacionado à iniciação científica para os graduandos, e também tinha lá um grupo que eu participava esporadicamente, assim, não era uma pessoa muito ativa. Mas acompanhando a trajetória dela, eu percebo que ela está muito voltada além da alta performance e tal, me parece que ela está numa linha dos e-sports, né? Isso. Uhum. E que me parece que, assim, aumenta muito a gama de atuação do psicólogo, porque, assim, a questão dos esportes eletrônicos, né? Tem competições nacionais, internacionais, o LoL, e como que você vê, assim, minha pergunta é, como é que você vê o trabalho do psicólogo, né, nesse campo? E como que você vê a pervasividade que a gente pode ter nessa área? Nessa área do esportes, né? Isso. Tá, então assim, o esportes vem crescendo demais e vem envolvendo muito dinheiro. Então, muitas equipes elas se abriram, né? Inclusive clubes de futebol tendo equipes de esportes. Então, nos últimos 4 anos cresceu demais, 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 né? Até pegando uma onda que é do próprio adolescente, né? Que não é atleta, mas que gosta de jogar. Né? E isso realmente abriu uma gama, porque não é só aquele atleta que é bem condicionado fisicamente, que treina num lugar específico, que tem oportunidade de ser um atleta de alto rendimento, mas aquele menino que joga o dia inteiro um Counter-Strike da vida, ele pode ter condições ou pode ter talento de ingressar numa equipe e realmente virar um atleta profissional ali. Né? Então, acho que abriu muito, né? E por estar na moda essas questões dos games, acaba que abre muito sim o nosso trabalho, né? Mas pensando em esportes, na verdade, ele tem a mesma estrutura pensando do que uma categoria de base. Então, são atletas, são meninos, adolescentes ou adultos que eles chamam de game house, uma boa parte dos times eles moram juntos numa game house, eles treinam nessa game house, é uma grande casa alugada aí que eles moram, eles treinam, né, 8 horas, 5 horas, o que seja, né, e participam de competições. Então, nesse sentido de estrutura do dia a dia desses meninos, é a mesma de qualquer outra modalidade esportiva. Eu acho que só fica a diferença por conta desse alcance que o esporte tem frente aos adolescentes, né? Mas é uma área muito, muito, muito grande. Eu fui convidado uma vez para participar de uma equipe, mas como eu não tenho informação nenhuma e como eu estou com um foco muito voltado para algumas outras modalidades, acabei indicando outra pessoa. Mas assim, está crescendo e muitos psicólogos já estão em alguma equipe. Né? E eles entendem, e realmente é uma modalidade onde se entende que questões emocionais, como controle emocional, concentração, são pontos essenciais para a performance daquele menino, né? Uhum. E legal, e isso me leva a uma segunda pergunta que me ocorreu quando você falava, que é o processo assim de passagem de uma categoria de base, de um adolescente que não é profissional, para uma categoria profissional, seja como acontece, acho que mais tradicionalmente no Brasil, no futebol, né, masculino, feminino, mas acho que em outros esportes, por exemplo, nos e-sports, né, nem todos vão ter sucesso na profissão, me parece, né? Muitos talvez Maioria. não vão continuar e talvez isso possa caracterizar, talvez não, com certeza caracteriza como uma frustração importante. Como que você acredita que a,
pensando que você falou muito sobre que o trabalho da psicóloga, do psicólogo do esporte envolve prevenção, né? Por exemplo, como você disse, prevenção de abusos, prevenção de adoecimentos, né? Imagino que promoção da saúde, né? Evitar que o adoecimento aconteça. Pensando que isso pode ser um sofrimento, já que a maioria não chega lá, não vai ser o Neymar ou algum outro atleta com muito dinheiro, muito destaque. Sim. Como que você trabalha isso? Isso é um ponto que você acaba tendo que tratar, por exemplo, quando você trabalhava nas categorias de base? Como que é isso na prática profissional do psicólogo? Com certeza. Para mim, existem duas grandes transições de carreira no esporte, né? É a transição da base para o profissional e a transição do profissional para aposentadoria, né? Porque são dois grandes pontos, né? Porque o atleta de alto rendimento, ele não se aposenta com 60, ele se aposenta com 35, chorando 40. E ele ainda vai ter o dobro de anos, no mínimo, na vida dele. A gente está chegando aí a quase 100 anos de média de idade, né? Das pessoas. Então, se ele acaba a profissão com 35, 40, ele tem mais 50 anos pela frente. Então, é uma grande transição e acaba acontecendo muito que muitos atletas adoecem por conta disso, porque fez a vida inteira uma coisa, não se preparou para a transição, não tem uma faculdade, não pensou o que vai fazer e se vê sem nada, de repente. E a grande maioria sem dinheiro para poder não fazer nada e continuar a vida, né? Eu vou trazer algumas informações, mas só 0,1% dos jogadores profissionais de futebol no Brasil ganham mais de 5 salários mínimos, né? Então, pensando numa profissão que vai até 40, com certeza eles vão precisar ter uma outra formação, uma outra profissão depois dessa primeira transição de vida, né? E aí a transição, como você me perguntou da base, ele é um outro ponto importantíssimo, porque assim é uma quantidade de atletas que passam pelas categorias de base de todos os clubes, e não só no futebol, mas nas outras modalidades, mas pouquíssimos se tornam profissionais. Então, você tem um pessoal que fica para trás gigantesco, milhões e milhões de adolescentes ou adultos jovens que ficam para trás. Né? E o que você vai fazer com eles? Né? Então, há todo um trabalho, quando eu vou nas instituições, de orientação. Então, eu consegui, lá no Ituano, bolsas para os atletas, né? Então, eles têm 50% de bolsa na CEUNSP, que é uma universidade lá. Então, eles conseguem fazer o sub-20, depois que se formam a categoria sub-20, né? Conseguem treinar e jogar, e conseguem fazer uma faculdade, né? Então, é uma preparação para caso chegue no momento e veja que não conseguiu, ou mesmo nessa outra transição com 35, 40 anos, ele já tem uma formação, né? Ele já tem uma graduação. Então, a gente faz todo um trabalho de envolvimento desses atletas com a escola. A gente tinha uma parceria com o Senac, que a gente tinha um curso profissionalizante dentro do clube. Então, a gente busca, eu junto com as meninas ali, com a assistente social, a gente procura bastante envolver os atletas nesse tipo de atividade, não só no futebol, para que eles saiam dessa forminha de só pensar em futebol e consigam entender os outros conhecimentos que vão ser importantes para eles na vida. Né? Então, a gente faz todo um planejamento disso nas categorias de base, a gente premia melhores notas na escola, menos falta. Então, os melhores do ano, eles têm um jantar especial, vão fazer uma pizzada ou vão num passeio. Tudo por quê? Porque a gente quer desenvolver esse lado desse atleta para que ele se interesse por outras coisas além do futebol, para que ele tenha uma opção, seja nessa primeira transição que não dê certo, ou seja na última transição para aposentadoria, que ele consiga ter esse olhar para além do esporte. Né? E a gente prepara a cabeça deles para esses momentos, né? Muito bom. Tem aqui duas perguntas. Acho que é uma pergunta aqui, uma complementação da Cristiane Penteado, que é que a aluna. Eu vou parar de compartilhar, porque eu não estou enxergando vocês. E aí depois eu volto a compartilhar. Pode falar. Beleza. A Cris, ela é professora
da graduação, da administração, da pós, e ela também é aluna nossa na psicologia, então Legal. talvez tenha um olhar interessante também aqui para o que você está dizendo. Ela está perguntando o seguinte: quando você é contratada por um clube, você atua com o atendimento dos atletas nos grupos coletivo? É uma pergunta. E quando necessita de atendimento individual, você encaminha para outro profissional? Ou você mesma utiliza das horas contratadas pelo clube e faz atendimento psicoterapêutico individual? Aí eu acho que tem um comentário aqui, acho que complementa. Creio que esse campo de atuação, seria do psicólogo, acaba sendo ocupado por educadores físicos, treinadores, que desenvolvem habilidades de gestão e até mesmo coaches esportivos. Então ela vai colocar que existiria, pelo que eu estou entendendo aqui, uma espécie de disputa de, de fatias do mercado, né? Sim, sim. E aí ela está perguntando também dessa coisa de como é que você direciona o seu tempo contratado, né, para aquilo que é coletivo e para aquilo que é individual. Acho que mais ou menos você respondeu já, mas você já tinha Sim. falado sobre isso, mas vamos retomar então. Ah, sim. Eu acho que assim, tem algum. Eu vou até falar ali na reta final da minha palestra que existem alguns pilares básicos do trabalho da atividade do psicólogo do esporte nos clubes, que é observação de treino e jogo, intervenção coletiva e intervenção individual. Né? Então, todos os atletas do clube que estão sob minha responsabilidade, eles passam, no mínimo, 2, 3 vezes ao longo de um campeonato, por exemplo, um campeonato de 4 meses aí, individualmente. Então, eles passam pela entrevista inicial comigo, onde eu faço uma avaliação, onde eu entendo a realidade deles. Depois de algumas semanas, eles retornam comigo, né? Então, obrigatoriamente. E aí, obviamente, nesse intervalo de tempo, eles passam comigo quando eles pedem. Né? Então, olha, tem algum horário? Então, eu sempre faço essa intercalo trabalho coletivo e individual, porque no coletivo a gente não vai trabalhar aspectos do indivíduo, porque não é uma terapia em grupo. A ideia é trabalhar algum aspecto voltado para a performance, o que ocorre dentro dos jogos ou dos treinos. Aí no individual a gente fala daquele indivíduo. Mas isso é importante. Não é muito difícil dentro dos clubes fazer uma psicoterapia. Por quê? Porque, primeiro, pela quantidade de atletas. Então, como eu falei, às vezes o clube tem 200 atletas. Por exemplo, eu fui convidada para trabalhar no Pinheiros, eu ia ficar responsável por 500 atletas. 500 atletas para 15 horas semanais. Como é que Uau. a gente não faz psicoterapia, né? Então, quando o psicólogo do esporte está nas instituições esportivas, ele não faz psicoterapia, ele faz atendimentos individuais pontuais. Óbvio, em casos mais complicados, a gente faz uma sequência ali de atendimentos individuais, enfim, vai colocando dentro da programação. Quando isso foge muito do nosso controle, ele precisa de uma psicoterapia, ele precisa de uma consulta ao psiquiatra, a gente está vendo que tem uma necessidade maior, aí eu tenho uma rede de apoio, todo clube, toda cidade que eu vou, eu procuro essa rede de apoio com psiquiatra, com psicólogo clínico, e aí eu encaminho. Legal, muito bem. E você até apontou também, eu acho que um desafio que é o preconceito, às vezes incutido, né, inculcado nos atletas por conta desse mito do herói, de que ele tem que ser perfeito, então alguma questão relacionada à sua saúde mental pode indicar que ele não é perfeito, que isso, né, que isso vai Ele é um contra a ser ideia de humano normal, né? que ele é o ser humano, ele não é o Hércules, né? Sim. Então ele te procura em secreto, né? Às vezes por telefone. Então acho que é um outro trabalho também, né? Coletivo de desmistificar, né? Sim. Que a saúde mental ela é necessária para toda a saúde, né? Muito Perfeito, sim. bem. E desculpa, Adriano, só complementando que ela fez um comentário sobre a questão dos educadores físicos ocuparem um Isso é espaço verdade. como coach, né? Eu acho que teve alguns anos como moda, né? Então, tem a formação de coaching, que eu sou formada em coaching, né? E até eu coloco aqui que eu acho que
para quem tem interesse em seguir algumas áreas, tanto organizacional como a psicologia do esporte, eu acho interessante essa formação, porque é um complemento ao que a gente faz enquanto psicólogo. Eu acho que, na verdade, se eu fosse a minha avaliação depois de tantos anos, porque eu me formei como coach em 2012, então vai para 10 anos, eu entendo que o coach é uma metodologia de aplicação do trabalho, né? Não é uma profissão em si. Né? Uma profissão implica numa ciência do conhecimento, que no caso a psicologia é a ciência do comportamento humano. Né? E o coaching, para mim, é uma metodologia de trabalho. Né? Eu acho que é isso que as pessoas começaram a entender. E teve um boom lá atrás que, o coaching, por quê? Era uma formação rápida, então nessas escolas de coaching, o curso de 8 dias você se forma coaching, Verdade. Então foi uma formação fácil, então uma transição rápida, no caso do esporte, para treinadores, para educadores físicos, que não, a verdade é que eles não tinham espaço no mercado de trabalho, e eles resolveram migrar para essa área mais comportamental, né? Ou até por gosto, mas eu acho que muitos deles é porque não tinham espaço na própria profissão deles dentro do mercado de trabalho. E acabou ocorrendo essa ocupação de alguns espaços por coaches. Mas nos últimos anos, em especial depois da pandemia, ou porque, no caso, assim, no caso do futebol, porque tem muitos atletas que viveram em vulnerabilidade social, tem várias questões familiares, sociais, né? Então, quando ele chega num time adulto, ele vem com toda essa carga. Então, a saúde, a vulnerabilidade dele, saúde mental, ela fica muito claro da necessidade do psicólogo e não do coach. Eu acho que isso está cada vez mais claro para os clubes. Então, os clubes contratam mesmo um psicólogo. Eu vi que mudou um pouquinho. Teve um momento de moda ali do coaching, não psicólogo. E aí, agora eu acho que os clubes retornaram para o trabalho da psicologia, até porque nas categorias de base, para você ter o selo de clube formador da CBF, é obrigatório um psicólogo com um CRP ativo. O trabalho de um psicólogo, porque eles entendem que é, enfim, prescindível para apoio da formação do atleta. Então, assistente social, psicólogo, pedagogo são obrigatórios nos clubes. Sim, até porque essa pessoa é submetida a um conselho de classe, o conselho de classe é o responsável por proteger a profissão, inclusive dos maus profissionais, né? Sim. Então, e acho que é uma grande questão aí que eu estava até tramitando se eu não me engano, na Câmara, de regulamentação da profissão de coaching, né? Porque Sim. você não tem uma instituição que regula os coaches, né? Então você pode ter um monte de propostas de formações rápidas, muito atrativas para quem quer ganhar dinheiro, que é totalmente diferente da nossa formação, né? Quando você apresentou o teu currículo no começo, né? Já imaginei muitas reticências, né? Porque tem muita coisa. Então, assim, é toda uma trajetória, toda uma formação, todo um caminho que vai para além dos muros da universidade, né? E que isso, quando comparado com alguém que fez uma formação que é focada em algo que visa mais uma técnica, né? Uma metodologia, é bem diferente, né? As coisas podem ser complementares, né? Principalmente para quem tem uma base, uma formação como uma psicóloga, mas é bem diferente quando você enfrenta, às vezes, um jogador, imagino, né, que está com depressão, que está com uma crise de ansiedade, e aí você não tem essa base que a gente tem e que você tem, né? Então é bem legal. Tem uma pergunta aqui, acho que da Alessandra, que acho que é a última das que estavam aqui na lista. Aí acho que a gente pode voltar para a tua apresentação, né? Para para a gente não ficar com aquele gosto. A gente vai ficar com gostinho de quero mais, mas para não ficar tanto, né, com esse gostinho. Sim. A pergunta da Alessandra é a seguinte: no final de cada partida de futebol, né, falando das partidas televisionadas, né, ou transmitidas via rádio, os atletas que são convidados para dar depoimento, seja para a TV ou para o rádio, depois do jogo, parecem ter a mesma base de discurso. Sim, como se eles falassem mais ou menos igual, né? Tem até uns memes e piadas sobre isso, né? E ela pergunta aqui, a pergunta acho que bastante sincera da Alessandra:
você ensina os jogadores o que falar ou como falar, né? Como lidar com essa demanda dos jornalistas do interesse público Sim. sobre o que se passou no jogo? Como que é isso? Antes de responder essa pergunta, eu vou explicar por que chegou nesse ponto do atleta ir lá e responder praticamente as mesmas coisas, né? Eu falei que os atletas abandonam a escola cedo, né? Então são atletas sem escolaridade, tem muitos que nem sabem escrever ou ler. Lá no Esporte Clube Recife, a gente está falando de atletas que ganham R$ 200 mil por mês, R$ 300 mil por mês, e fora bicho, premiação de jogo tal. A gente está falando de atletas R$ 300 mil por mês que não conseguem ler um vídeo com legenda. Eu peguei atletas que não conseguiam ver vídeo com legenda, né? Ler a legenda, né? E então a gente tem uma questão de escolaridade muito baixa, né? Uma formação e uma falta de estímulo à leitura, ao estudo. Então, a maioria dos atletas nunca leu um livro na vida, né? Então, você cria uma cultura onde o atleta, na hora de responder, ainda mais depois do jogo ou depois do primeiro tempo, que ele tá ali cansado, com a cabeça a mil, o cara não tem reflexão crítica para fazer uma boa resposta. Né? Na verdade, ele não tem nem reflexão crítica dele mesmo, né? Então, muito mais para responder uma pergunta que ele nem estava esperando. Né? E a ideia dos jornalistas é perguntar coisas meio que capciosas para ver se consegue alguma informação legal naquela resposta. Então, eles acabaram, para evitar polêmicas e besteiras, ou falar besteiras, eles acabam sendo treinados, e aí todo clube tem um setor de assessoria de imprensa, onde meio que eles ensaiam, que a gente chama de media training, né? E onde eles ensaiam o que é para dizer para cada tipo de pergunta. Então, eles acabam reproduzindo essa informação. Então, E aí a pergunta dela, assim, você como psicóloga, então não participa desses media trainings, né? Não é uma questão, não é uma demanda para psicóloga do esporte, assim, chegava assim, não. você pode ensinar os jogadores a falarem com a mídia, se não é uma demanda que chega para você. Porque nos clubes tem o setor, tem o assessor de imprensa, e aí ele é responsável por orientar o jogador, ó, você diz isso, enfim, para todo mundo que aparece na mídia ali, pelo clube. Legal, muito bom. Mas se você quiser retomar a apresentação, né, acho que tem mais, Vamos pelo tempo que a lá. gente combinou, mais 10 Deixa eu, minutinhos, né? sim, deixa eu só aqui dar uma. Pronto. Vamos voltar aqui. Então, assim, vou de forma bem resumida, com. Ora, não, isso aqui não, deixa a tela inteira. Pronto. Então vamos lá. Eu acho que não compartilhou. Não, agora está compartilhando. Sim. Então, a quem se dirige a psicologia no centro de formação, numa instituição esportiva? Né? Então, qual que é o trabalho? O psicólogo, não, como eu falei lá atrás, não trabalha só com o atleta. Né? Então, ela vai ter trabalho direto com o gestor do clube, porque eu brinco que chove de cima para baixo. Então, as decisões do gestor para aquela equipe, para aquele clube, para aquela instituição, vai impactar diretamente no comportamento das pessoas. Né? Na satisfação das pessoas, na motivação delas. Então, meu trabalho é muito forte dentro com a gestão, né, de orientação em liderança, né, de discussão de situações, de cases. Comissão técnica, faz parte o treinador, o preparador físico, o preparador de goleiro, massagista, auxiliar técnico, assim, dependendo do clube, o staff chega a ter 30, 40 pessoas dentro de uma comissão técnica, somando comissão técnica e equipe multidisciplinar. Então é muita gente, mais gente do que jogando, mais gente fora do que jogando. Então, todas essas pessoas fazem parte do nosso foco de trabalho, porque o comportamento deles vai impactar no comportamento dos nossos atletas e vice-versa. A parte médica, né? A fisioterapia, o médico, que é outra área forte dentro do esporte, dentro das instituições. A nossa área psicossocial, né? Assistente social, pedagogo, psicólogo. O empresário,
e por o empresário, representantes desses atletas, e por fim os familiares e responsáveis, né? Então todas essas pessoas fazem parte da nossa atuação. Então, visitas domiciliares, reuniões multidisciplinares, treinamentos, orientações, tudo isso faz parte do nosso trabalho, que é um trabalho transdisciplinar, né? Então, eu preciso falar com o fisioterapeuta para entender com ele qual atleta está lesionado, que eu vou precisar ter uma atuação específica, qual atleta ele sentiu que é menos a lesão e mais a cabeça que não está legal, e aí ele me passa e eu vou atender esse atleta, ou eu oriento esse fisioterapeuta como agir frente a esse atleta com essa questão. Então é um trabalho muito forte, interligado, para que esse atleta consiga estar bem para performar, né? Então, ao psicólogo do esporte cabe fazer a leitura de todo o contexto e todas essas pessoas inseridas, né? Então, muito antes até de fazer psicologia do esporte em si com o atleta, né? Porque na faculdade, na pós-graduação e nos cursos de extensão, a gente aprende a fazer visualização, exercício de respiração, meditação, a gente aprende uma série de técnicas, dinâmica, né? Entrevista inicial, a gente aprende a fazer uma série de técnicas para aplicar na nossa prática com o atleta. Só que a gente esquece que antes de pensar essa prática, a gente precisa ter um planejamento para conseguir atingir de forma mais adequada os nossos objetivos. E esse planejamento passa por essa leitura de todo o contexto. Então, é uma leitura institucional, uma leitura dessas pessoas envolvidas no trabalho, é uma leitura da própria equipe. Então, a primeira atividade do psicólogo é essa, fazer essa leitura. Até porque você começa a conhecer as pessoas, entender como cada um funciona. Infelizmente, toda instituição esportiva ou não, existe uma questão política que a gente precisa estar atento, né? E isso é um dos motivos que eu acho que mais atrapalha, eu acho que o trabalho do psicólogo em termos de longevidade dentro daquele clube, porque às vezes o psicólogo não tem essa leitura institucional, essa leitura política, e de se relacionar com as pessoas certas, ou com as pessoas que vão te manter no emprego, ou com as pessoas que você precisa ter um feedback, até por falta de organograma e hierarquia, né? Então é uma coisa muito complicada que a gente precisa fazer essa leitura antes de fazer o planejamento e a intervenção propriamente dita, né? E essa aqui eu tirei uma foto em 2016, lá na Colômbia, que eu acho que alguns esportes têm uns valores bem traçados, assim, bem definidos. Então, um bom esportista se distingue pela sua cultura na quadra, pelo seu comportamento na quadra, né? Então, tem algo, por isso que eu falei lá atrás que o tênis é tão voltado para a parte comportamental, mental, porque eles valorizam muito isso, né? Então, mais que talentos, a gente precisa lembrar que a gente desenvolve pessoas. Então, seja no esporte adaptado, na iniciação esportiva, no esporte escolar, no esporte no terceiro setor, no esporte de lazer e recreação, no esporte de alto rendimento, a gente desenvolve pessoas acima de tudo, né? Então, eu criei esse modelo de objetivos e entendimento da psicologia dentro do clube, que a gente promove, então, uma educação emocional. Então, educar para o esporte, para a vida, desenvolvendo diversas competências, autoconhecimento, autocontrole emocional, motivação, autoconfiança, coragem, comunicação assertiva, competitividade, concentração, resiliência, somado, obviamente, ao DNA daquela instituição. Então, os valores daquela instituição, o modelo de jogo que ele quer propor, dentro das mais diversas esferas, do futebol, da saúde, da educação, da psicologia, assistência social, da carreira. E da onde eu tirei esse modelo, né? Esse é o modelo do Barcelona. Então, o Barcelona tem um modelo intitulado Macia 360, onde eles têm uma formação integral do indivíduo em todas as modalidades, não só no futebol. E eles promovem essa educação emocional lá dentro, né? Se der um tempinho no final, já tá no fim, mas depois eu mando o link de um vídeo bem bacana do trabalho do Barcelona lá com os atletas adolescentes, né? E os objetivos gerais da psicologia esportiva, então, a gente fala sim de performance, mas vocês viram, é só uma esfera do montante que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar também o desenvolvimento de competências de carreira,
seja de atleta ou seja como qualquer outra coisa, e desenvolvimento de valores enquanto cidadão. Então, a gente tem, eu entendo que a psicologia esportiva ela tem que sempre trabalhar nesses 3 eixos. E aí, para terminar, as chaves da intervenção é mais do que o que trabalhar, mas é como, quando, quem, pensando sempre nessa questão de postura, proatividade, pensando em criar vínculos de confiança e quebrando esses paradigmas que eu falo, dessas crenças limitantes sobre a psicologia, sobre a mulher. Eu acho que é o grande desafio do psicólogo. E é isso. Então, eu sempre uso essa frase porque eu realmente gosto muito de falar a respeito do meu trabalho aqui. E para quem quiser mais informações, tem o meu telefone, tem o meu e-mail. Depois, se quiserem me seguir no Instagram, que eu sempre posto algumas coisas sobre o meu trabalho, podem ficar à vontade. Muito bom, Laís. Muito legal. A gente agradece demais a tua voluntariedade para estar com a gente, né? E poder compartilhar da tua trajetória, né? É uma trajetória muito bonita e muito inspiradora, principalmente para nós aqui, alunos da graduação, que ainda estão ainda no momento, assim, lá atrás, quando você estava começando a tua trajetória, muito nesse lugar onde os colegas estão, né, e mostrar que tem caminho, que tem campo, que tem método, que tem ética, que tem muito desafio, tem muito trabalho. É uma inspiração bastante realista, né? Uma inspiração de mostrar que dá para chegar, mas que também tem muito esforço, muita energia que tem que despender, e isso é muito bom da gente saber, né? E ter notícia disso através da tua trajetória. Então, muito obrigado pelo tempo que você despendeu para a gente. Alguém aqui está perguntando se você se importaria em disponibilizar o material, né, os slides. Não, isso que eu ia falar. Eu vou mandar os slides junto com os meus contatos, para que vocês tenham acesso. E qualquer pergunta, Laís, onde eu faço curso, onde eu faço pós, o que eu posso fazer? Puxa, pode me mandar um WhatsApp, que eu com certeza vou responder. Às vezes eu demoro, mas eu respondo em alguma hora. O importante é responder, né? E aí, Adriana, eu queria, para a gente encerrar, se todo mundo pudesse abrir a câmera, aí a gente tira uma fotinho para a gente poder guardar de recordação. Sim, eu sempre peço no finalzinho para que o pessoal abra as câmeras para que a gente pudesse simbolicamente te aplaudir, como se a gente estivesse de fato presencial, porque é o que a gente pode oferecer assim de melhor, assim, a nossa gratidão aí pelo tanto de caminhada e experiência que você compartilhou com a gente. Então, gente, vamos lá. Então, muito obrigado, viu, Laís? Valeu muito mesmo. Legal. Muito legal. Gente, muito obrigada. Espero que esse último semestre aí do curso, essa reta final do curso, com o TCC, com tudo, seja muito prazerosa e que vocês possam encerrar essa etapa com muita esperança de seguir nessa profissão tão linda que é a nossa profissão. Né? Sim, e a gente que agradece assim, o teu tempo, a tua voluntariedade. Né? Depois a gente troca informações aí no privado sobre a questão dos slides, sobre sim. O certificado da tua participação, acho que é importante legal. Isso também. Legal. Para fins assim, acadêmicos e tudo mais. Sim. E, claro, tem um monte de gente interessada em psicologia do esporte, então com certeza você vai receber mensagens aí de gente querendo saber dos seus cursos de extensão, querendo te acessar aí como supervisora. Eu imagino que isso vai acontecer. Muito obrigada, gente. Obrigada pela presença e a gente mantém contato nas redes, enfim. Legal, então. Então, Laís, muito obrigado. Obrigado, gente, aí pelo nosso tempo juntos. Semana que vem a gente volta para a programação normal. Obrigada, gente. Laís. Nota 10, hein? Obrigada, Alessandra. Obrigada, meninas. Até mais. Obrigadão. Obrigada, Laís. Até mais. Obrigada, professor. Obrigada.